Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E hoje aqui no canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube, fazendo aqui uma videoaula no primeiro ano A do Santa Maria Assis. Aí, tomaram um bom café da manhã com todinho, pão de queijo, café e pão com mortadela. Oh, maravilha! Bom, meus amores, na aula de hoje, pessoal, eu vou fazer uma explicação de uma pergunta que foi bastante questionada, muitos alunos tiveram dúvidas, né, na sua resolução do Enem na prova de domingo passado, no componente vinculado à geografia. Me refiro aqui à questão que trazia informações como solstício, equinócio, posição do Sol e direção da sombra dos prédios da esplanada dos ministérios. Para a gente resolver essa questão, nós temos que entender algumas coisas. Primeira questão, pessoal, o que é solstício? Solstício é o nome dado à data em que o dia e a noite têm a máxima diferença de duração de tempo. O solstício sempre vai acontecer no primeiro dia do inverno e no primeiro dia do verão, em ambos os hemisférios. Já por equinócio, nós podemos entender o quê? Como a data em que o dia e a noite têm a mesma duração de tempo. Ele vai acontecer sempre no primeiro dia do outono e no primeiro dia da primavera, em ambos os hemisférios, certo? Essa questão mais específica do Enem, que tem diferentes números, né, de acordo com a cor da prova que você pegou, ela trazia as seguintes informações. Vejam vocês. Ela disse que no dia 21 de junho, às 12 horas, dia 21 de junho, que data que é esta? É a data que se inicia o inverno no hemisfério austral, ou seja, o inverno no hemisfério sul, e em contrapartida é o dia que se inicia o quê? O verão no hemisfério norte, certo? Ao meio-dia, qual seria, ou qual é, melhor dizendo, a sombra projetada pelos prédios da esplanada dos ministérios? Então, para resolver esta pergunta, o que você, aluno, precisava saber? Primeiro, 3 linhas imaginárias importantes. Então, nós temos aqui a linha do Equador, que divide o mundo em 2 hemisférios, norte e sul. O trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Tudo bem? O que nós temos que lembrar, pessoal? Que no solstício, tanto de verão como também de inverno, vai ser o quê? O momento em que o Sol ele vai o quê? No caso do solstício de verão do hemisfério norte, ele vai incidir no primeiro dia, por isso que chama solstício, tá? Bem perpendicular, ou seja, vai incidir diretamente sobre quem? O trópico de Câncer. Quando for solstício de verão no hemisfério sul, ele vai incidir diretamente sobre o trópico de Capricórnio, certo? Então, o que a questão falava? Os prédios da esplanada dos ministérios em Brasília, aí você precisava lembrar de outra coisa. Brasília, capital do Brasil. Brasília está situado em qual hemisfério? Hemisfério sul. Então, vamos projetar Brasília mais ou menos nessa direção aqui, tá? E aí é que vinha a questão. Sabendo que nesse dia o Sol ele incide diretamente sobre o trópico de Câncer, porque é solstício de verão no hemisfério norte, solstício de inverno no hemisfério sul, olha a pergunta: qual era a direção da sombra projetada pelos prédios? Então o Sol ao nascer, o Sol ao meio-dia e o Sol ao entardecer, certo?
ao meio-dia, sabendo que o Sol estava ao norte, certo? Ele mandava então luminosidade para cá, o prédio bloquearia, a sombra ela seria o quê? Projetada para qual direção cardial? Sul. Vamos lembrar das direções cardeais? Num exercício desse? Norte, sul, leste, oeste. Até foi, moçada. Lembra um exercício que nós fizemos um dia lá fora? Na nossa aula de cartografia? Tá? Que inclusive foi quando foi quebrada a caneta da Maria Clara. Lembra, Maria Clara? Foi exatamente nesse dia que eu mostrei para vocês a questão Sol e sombra. Então, quando o Sol está projetado, quando o Sol vem norte, direção cardial norte, a sombra projetada vai ser o quê? Sul. Quando o Sol está no seu nascer, leste, a sombra se direciona para o oeste. No pôr do Sol, a mesma coisa. Se o Sol está no oeste, a nossa oeste, a sombra vai ser o quê? Projetada para leste. E esse exercício trazia exatamente isso. Uma das alternativas lá, que podia ser a pegadinha, estava a norte. Só que o que você tinha que olhar? O comando da pergunta. A pergunta não pedia qual a direção que o Sol estava em relação ao prédio da Esplanada dos Ministérios. A pergunta pedia o quê? Qual a direção da sombra projetada? Se o Sol estava no norte, a sombra projetada para o sul. Tudo bem? Então, era uma questão que, na verdade, exigia de você, basicamente, o domínio desses conceitos, direções cardeais, linhas imaginárias, solstício e equinócio, certo? E depois, você aplicar todo esse conhecimento, a leitura do comando da pergunta e a resolução da situação problema. Como foi o Enem esse ano, né? O Enem esse ano, com vários depoimentos, tanto de alunos como também professores, enfim, profissionais da área da educação, dizendo que foi uma prova no componente de geografia, que é o que eu tenho habilidade para poder argumentar, foi uma prova que surpreendeu. Primeiro, pela não existência de mapas e gráficos. Não teve, foi uma prova limpa em relação a isso. Foi uma prova que o aluno que conseguisse interpretar os textos das perguntas, ele conseguiu o quê? Resolver a pergunta, ou pelo menos ter aí um bom encaminhamento para a resolução da situação problema, que como já foi falado em outros momentos, né? Quando cai numa prova, mapa, gráfico, planilha, charge, caricatura, textos de apoio, como foi inclusive aquela pergunta, Vida de Gado, na pergunta lá, tinha a música Vida de Gado do Zé Ramalho, tá? O aluno que interpretasse o contexto, a mensagem transmitida pelo excerto, com certeza se daria muito bem. Tudo bem? Então espero que tenham entendido essa explicação. Um beijo e até uma próxima. Já explica o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. Tchau!